E eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. Desde a semana passada, nós temos conversado sobre o tema comunidade. É um jogo de palavras. Se você olhar no Instagram ou no WhatsApp, você vai ver que a forma como foi posta a imagem é com unidade, comunidade. Viver em unidade como um povo. E eu queria que nesses domingos nós pudéssemos refletir sobre a busca desta unidade enquanto família da fé. E hoje eu quero falar sobre a comunidade, a unidade na comunhão. Na semana passada nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a comunhão, a comunidade no ensino, e hoje eu quero falar na comunhão. E eu quero ler o mesmo texto, nós estamos firmando essas mensagens nos mesmos textos, que se encontram em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. E diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, até aí. Perseverança na comunhão. Quando o livro dos Atos dos Apóstolos é escrito e é narrado por Lucas sobre os primeiros momentos que a igreja vivenciou, ele relatou e deixou claro, evidente para nós, que a igreja, ela prosseguiu e cresceu, porque ela perseverava. Ela perseverava no ensino, naquilo que os apóstolos haviam transmitido a respeito do Evangelho de Jesus, e ela perseverava também na comunhão. A busca para viver em comunidade, viver em comunhão. E é este o nosso tema hoje, vivermos em comunidade. É extremamente importante esse tema para nós como igreja, porque a igreja, ela é o povo de Deus. Não tem como vivermos como povo se não vivermos como comunidade. Se nós vivermos de maneira egoísta, se nós vivermos de maneira isolada, nós não seremos comunidade, nós não seremos povo. Num tempo em que é muito incentivado e muito mais fácil buscar uma espiritualidade privatizada, aonde você vive ou busca Deus tão somente no ambiente da sua casa, longe das demais pessoas, nós precisamos reforçar que não existe espiritualidade e comunhão com Deus longe da comunidade. Se você doutrinariamente estudar todo o Novo Testamento sobre o que é a igreja sempre vai ser comunidade. Nós somos a igreja, mas é plural. Nós somos a igreja. As metáforas que nós encontramos na Bíblia sobre a igreja sempre traz uma reflexão da importância de viver uns com os outros. Mas para viver uns com os outros é preciso perseverança. Por quê? Porque viver com os outros não é fácil. Crente não é fácil. Certo? Nós sabemos da dificuldade que é a convivência com outras pessoas. E na comunidade, na vida de fé, nós somos trabalhados e moldados por Deus através das pessoas que Deus põe ao nosso lado. Na família da fé, nós não escolhemos também com quem nós conviveremos. Nós vamos conviver com aqueles que Deus colocar ao nosso lado. É igual família. Você não escolheu a mãe e o pai. Você não escolheu o irmão ou a irmã. Você escolheu só a sogra, e olha o tanto que você reclama. Nós não fazemos as escolhas de quem vai fazer parte da nossa família. Nós nascemos no meio da família e nós temos que aprender a conviver. Tem um irmão que fala mais do que deve, tem alguém que se intromete numa hora que não devia se intrometer. Nós sabemos que os relacionamentos familiares têm tudo isso que faz parte da convivência. Na igreja, na comunidade, no meio do povo de Deus, não é diferente. Por isso é preciso perseverança. Por isso, quando nós vemos o nascimento da igreja primitiva, a igreja primitiva não era uma igreja perfeita.
porque era formada por seres humanos, mas eram formados por pessoas que temiam a Deus e que perseveravam não só no ensino, não só no conhecimento, não só na formação teológica ou dogmática que eles buscavam na questão da crença, mas eles perseveravam também na comunhão. E hoje eu queria despertar você a refletir de maneira mais profunda sobre a necessidade de perseverarmos na comunhão com os santos, na comunhão com o povo de Deus. Nesse tempo de egoísmo, nesse tempo de individualismo, nesse tempo que nós somos constantemente orientados pela nossa cultura a viver a nossa vida e querermos nos afastar das outras pessoas, para que nós possamos lembrar que a vida com Deus, a vida do povo de Deus é uma vida comunitária. Nós tivemos muitas mudanças, e uma delas que facilitou muito a vida das pessoas foi a internet. E junto com a internet veio as mídias sociais, junto com as mídias sociais, principalmente pós-período pandêmico, veio os cultos online. Você liga o seu celular, você liga o seu notebook e assiste cultos online. Você vê o pregador que você quer, você vê o ministério de louvor famoso no Brasil que você quer, você vê cultos inclusive no exterior e etc. Mas isso não é viver em comunidade. Isso não é relacionamento. Isso não é estar junto com as pessoas. Essa vida virtual, você não vai encontrar base bíblica para você viver como igreja, como povo de Deus dessa forma. Isso pode te ajudar no momento de enfermidade, que você não pode ir à comunidade local, isso pode trazer para você um momento de edificação, porque você quer ouvir uma mensagem, tudo bem, não tem problema nenhum assistir, desde que você tenha de fato maturidade para discernir o que está ouvindo e de quem está ouvindo. Mas nada disso substitui a vida comunitária. Estar em comunidade. E para isso a gente precisa perseverar. Precisa perseverar porque eu não sei quantos anos você tem de igreja. Talvez você tenha 2 anos de igreja, 1 ano. Talvez você tenha alguns meses de igreja. Ou talvez você tenha 40 anos, 50 anos de igreja. Quem vive na igreja sabe que a igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Certo? Ou só tem gente perfeita aqui? Comunidade de gente perfeita. E chega um momento que quando você convive, quanto mais você convive, mais conflitos podem existir. E muitas pessoas abandonam o convívio da comunidade por causa de conflitos. Falou que eu não gostei, tomou uma decisão que me machucou, eu sofri uma injustiça. E eu estou dizendo de coisas que acontecem na igreja. Acontecem no meio da comunidade. Acontecem injustiças. Acontecem falatórios. Surge fofoca. Se você ler as cartas do Novo Testamento, você vai ver que as igrejas daquela época são semelhantes à igreja dessa época. Quando Paulo escreve carta à igreja de Corinto, e se você ler a carta à igreja de Corinto, você vai ver o tanto de problema que tinha na igreja de Corinto. Não era pouco, eram muitos. Quando você lê a carta aos Gálatas, que a gente está estudando na escola dominical, você vê os problemas que tinha no meio da comunidade dos Gálatas, na Galácia. Quando você lê as cartas do livro do Apocalipse, endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, você vê vários problemas presentes nas igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque onde tem pessoas, tem conflito, tem diferenças, tem problema, tem dificuldade. Repito, que é como a família. Família tem problema. Não é porque você casou que você diz assim, agora casei e os problemas acabaram. Você casou, agora é que os problemas começaram. E porque a graça de Deus vai se resolvendo. Tem alguns que demandam anos para resolver, mas vai caminhando. Um período mais fácil, um período mais difícil, um período mais crítico. Os irmãos vão tendo dificuldades no relacionamento. Tem uma fase, quem teve filhos da mesma idade, tem uma fase que é só Jesus na causa. Um passa perto do outro, dá um tapa na orelha. O outro encosta o pé e começa a briga. Um sabe o que incomoda, começa a provocar. Não é assim? Igreja não é muito diferente não, irmãos. Você pensa assim, uma igreja é um povo maduro. E tem muita gente imatura na igreja. Tem gente madura, mas tem gente imatura. Tem ovelha na igreja, olha que benção. Mas tem uns bode também que só Jesus na causa. A igreja
é composta por pessoas diferentes. Tem pessoas que são mais quietas, e pessoas que falam demais. Tem pessoas que são discretas, e tem pessoas que são invasivas. Tem pessoas que são omissas, que não conseguem falar nada, e tem gente que não sabe a hora de ficar quieto. E tudo isso vai causando dificuldades no relacionamento da comunidade. Portanto, viver em comunhão é preciso perseverança. Quantas pessoas você conhece que deixaram de frequentar a igreja porque foram feridas? Quantas pessoas? Quantas pessoas tomaram a decisão de que não voltam mais a uma comunidade local por alguma coisa que vivenciaram? E vivenciaram de fato. Às vezes a leitura do que aconteceu com aquela pessoa não é errada, ela sofreu. Portanto, é necessário que nós busquemos a perseverança para conseguir viver em comunhão. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça para que consigamos viver em comunidade mesmo em meio a todas as dificuldades que possam existir. Por quê? Apesar de todos os problemas que existem no relacionamento humano, e essas dificuldades estão presentes na comunidade cristã, também tem muita coisa boa no relacionamento cristão. Tem muita coisa boa no convívio com a comunidade. Na comunidade cristã, tem momentos que nós passamos por dificuldades profundas, e Deus levanta pessoas para nos ser o apoio e sustento naquele momento. Pessoas que oram com a gente, pessoas que perguntam como nós estamos, pessoas que ouvem a nossa dor. Na comunidade cristã, nós encontramos pessoas que vão estar do nosso lado, apesar das dificuldades que estejamos enfrentando ou dos problemas que nós criamos. Porque às vezes a gente cria problema, às vezes a gente sofre consequências de erros que nós cometemos. E na igreja cristã, na comunidade, nós vamos encontrar pessoas que nos amam, apesar dos erros que nós cometemos. Pessoas que vão ter bondade, que vão ter benevolência, pessoas que vão ser apoio para a gente nos momentos mais difíceis. Se por um lado pode ter um fofoqueiro, por outro lado pode ter alguém que vai ser o seu irmão, o seu amigo, que vai se tornar mais chegado que um irmão. É no meio da comunidade. Se nós só olharmos as dificuldades, a gente vai desanimar. Se nós olharmos só os problemas, a gente se abate. Porque muitos vão com a inocência de achar que tudo é perfeito numa igreja cristã evangélica. E não tem como ser perfeita, porque nós somos imperfeitos. Tem dia que a gente vem para a igreja bem. Tem dia que a gente vem para a igreja e a gente não está tão bem. Não é assim? Você já chegou na igreja num dia que você está incomodado com tudo? O som da microfonia. Aí você já, meu Deus do céu. Aí o louvor às vezes pode estar um pouquinho alto. Ai, meu Deus do céu. Aí o sermão do pastor demora, justo no bendito dia. Tudo vai te incomodando, porque tem dia que a gente não está bem. Tem dia que as coisas são mais difíceis, porque a vida humana é assim. E viver em comunidade precisa ter perseverança, senão nós vamos desanimando com tudo. É olharmos as coisas boas que acontecem também no meio da convivência. Na hora que um cântico toca profundamente o seu coração. Na hora que alguém te cumprimenta, te dá uma palavra, e essa palavra que você ouviu do seu irmão renova as suas forças, renova a sua fé, renova a sua confiança. Uma oração que um pastor ou um presbítero faz por você e pela sua família no momento de dor e de sofrimento. Uma visita que você recebe na sua casa no momento de enfermidade. Tudo isso é algo bom em viver em comunidade. Mas não dá para viver em comunidade pensando que vai ter só um lado ou outro. Vai ter os dois lados. Isso é comunidade. Isso é família. Isso é família da fé. Isso é família de sangue. Nós não escolhemos tudo que vamos viver e que vamos passar. Mas nós podemos perseverar e mantermos firmes no Senhor, sabendo que Deus é o Senhor da sua igreja e que cuida da gente em todo o tempo. Perseverança. E eu queria com essa mensagem desafiar você a perseverar. Na perseverança do meio da comunhão, nós vemos que na igreja primitiva, cada alma tinha temor, reverência a Deus. Porque a vida em comunidade gera em nós esse temor a Deus. Quando nós passamos a entender que Deus molda a gente, trabalha conosco por meio da vida das pessoas, isso gera temor. Deus precisa trabalhar conosco. Trabalhar com a nossa paciência, trabalhar com a nossa irritabilidade, trabalhar para que nós possamos ser longânimos. Isso é trabalhado em comunidade. Deus vai trabalhando com a gente. Por isso, não selecione
Não selecione as pessoas que vão conviver com você. Em comunidade, nós pertencemos uns aos outros. Nós não podemos dizer, esse é mais difícil. Não, esse aqui é beleza, esse aqui é belezinha. Não, somos todos, é tudo junto e misturado. Somos uma família. E isso vai gerando temor ao Senhor. É interessante que no texto havia solidariedade, havia generosidade, havia preocupação com os outros. O texto vai dizer que a igreja, os cristãos, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não significa que naquela época, na igreja, todos tinham a mesma condição. Não tinham todos a mesma realidade socioeconômica. Mas havia no coração dos cristãos uma preocupação tão grande com aqueles que podiam passar por uma necessidade específica, que eles abriam mão do que tinham para ajudar alguém que estava necessitado. Isso é solidariedade, isso é compaixão, isso é amor. E no meio da comunidade cristã, precisa ser vivenciado o amor, a solidariedade, a generosidade, uns para com os outros. E nós vemos isso presente na vida da igreja. Eles perseveravam o tempo todo, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. A comunhão, a vida em comunidade, fazia com que eles louvassem a Deus. Ao invés de ficarem murmurando, reclamando, só lamentando das dificuldades, eles louvavam a Deus. Eles engrandeciam o nome de Deus. Viver em comunidade nos leva a louvar a Deus por tudo que Deus tem feito no nosso meio, que Deus tem feito no meio da sua comunidade. Então eu queria que todos nós pudéssemos pedir a Deus que nos desse força, nos motivasse por meio do seu Santo Espírito, para que nós pudéssemos viver sempre em comunidade. Quando bater aquela vontade de viver no seu quadrado, sabe quando você está com a vontade de viver no seu quadrado? Estou cansado. Sabe aquela hora que que a tua bateria social vai lá embaixo, você fala, ai meu Deus do céu. Que você fala assim, Deus, me ajuda, Pai, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Quando você chegar perto do irmão que te incomoda, que você respire fundo, assim, que o Espírito de Deus te encha, e que você fala assim, Deus, me ajuda a amar. Me ajuda a amar esse irmão. E quando ele contar uma piada sem graça, você fala, Deus, ensina piada nova para ele. Que o Senhor nos ajude a viver em comunidade, porque isso é comunidade. Porque senão a gente vai vendo algumas coisas e a gente vai se abatendo, a gente vai se isolando. Eu estou falando de algo que acontece com qualquer um de nós, ou que acontece com todos nós. Você vai ouvindo uma coisa aqui, você ouve outra coisa ali, você se sente incomodado, e você vai falando, é melhor ficar em casa, é melhor vir pela internet. Não, eu vou ter contato só com as pessoas que são do meu grupinho, que pensam igual a mim, que falam igual a mim, que agem igual a mim. Mas isso não é igreja. Igreja é você conviver com quem pensa diferente mesmo. Você fala A, o outro fala B. E você fala, eu tenho que amar esse bendito ainda. A pessoa às vezes faz algo que te machuca, e você fala, eu tenho que perdoar. Isso é comunhão. Comunhão é viver uns com os outros, mesmo quando a situação é de adversidade. Por isso eu encerro a minha mensagem hoje, desafiando você a aprender ou a se desenvolver para viver mais em comunidade. Você é mais novo, converse mais com os mais velhos. Você é mais velho, converse mais com os mais novos. Você tem impaciência com adolescente te incomoda, porque faz tudo diferente. Peça graça a Deus e aproxime-se dos adolescentes. Você tem dificuldade com criança, você acha bonitinho, mas no colo dos outros. Belezinha, mãe. É lindo, lindo. Deixa eu sentar no outro banco. Aproxime-se. Isso é comunhão. Você foi machucado, você foi ferido. Alguém na igreja ou em outra comunidade pela qual você passou te feriu, fez um ato desonesto, agiu com injustiça, te prejudicou de alguma forma. Perdoe. E lembre-se que no meio da comunidade problemas podem surgir, mas a graça de Deus é maior do que os problemas que nós temos, e Deus vai nos moldar com esses problemas. Deus vai nos tornar mais maduros. Tenha paciência com aquele que possa para você ser novo ou imaturo na fé.
E não me falo a tempo de em relação a tempo de igreja, porque tem gente que pode estar na igreja 50 anos e é mais imaturo de quem se converteu há pouco tempo. A espiritualidade não está associada ao tempo de igreja, está associada à comunhão e à maturidade que Deus vai lhe dando. Tem um livro que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Os escritores, porque são dois, ele fala sobre a infância, a adolescência, a juventude e a fase adulta do cristão. Mas não em relação à idade, mas em relação a comportamento emocional. Então ele vai dizer que às vezes uma pessoa de muitos anos, de igreja e até muitos anos de idade, pode ser uma criança espiritualmente. Você vai falar, ô irmão, olha, aquilo que você falou, não sou... Nunca ninguém falou comigo em 60 anos. Faltou mesmo. Faltou. É uma criança, reage como uma criança. Ou como um adolescente. Então a idade não está associada à maturidade espiritual. E a gente tem isso em comunidade, certo? Não está todo mundo com o mesmo conhecimento, a mesma vivência, a mesma experiência, é diferente. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Como é bom quando a gente às vezes está na igreja e às vezes desanimado, abatido, cansado, e Deus manda alguém novo que renova, que está cheio de ânimo. Não, vamos fazer, vamos não sei o quê. Louvado seja Deus, é comunidade. Aí tem aquele que você diz, já vi isso acontecer 10 vezes, vai dar tudo errado. Para de ser chato. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Viva em comunidade, abra sua mente, viva em comunhão. E que nós possamos nos tornar irmãos e irmãs cada vez mais próximos uns dos outros, mesmo com toda a diferença. Amém? Portanto, se você foi ferido, foi machucado, se você está desanimado, se você está abatido, se você está isolado, se às vezes você fala assim, não, eu vou lá na igreja presbiteriana independente de Mojimirim, eu gosto da igreja lá, a igreja é boa, mas eu entro voando e saio correndo. Quanto menos convive, melhor. Não, calma, respira fundo, fica aqui. Vai nos grupos de oração, vem na escola dominical, conversa com os irmãos, escuta um falando uma coisa, outro falando outra, pondera, pensa, mas vive em comunhão, isso é comunhão. Comunhão não é estarmos sentados aqui no mesmo horário, só para celebrar o Senhor e depois cada um correr para o seu canto. Comunhão é a gente se preocupar uns com os outros. É saber quem está doente e orar por aquele irmão que está doente. É saber quem está com dificuldade e dar uma ligada, ou mandar um WhatsApp. Hoje a gente não liga muito, né? Manda um WhatsApp. Tá tudo bem aí, melhorou? Estou aqui, viu? Precisar de alguma coisa, me avisa. Isso é comunhão. A comunhão vai além de estarmos reunidos no mesmo espaço. É sermos de fato uma igreja, uma comunidade de fé. E que Deus possa fazer isso com a gente. Que a gente possa ser uma comunidade mais interligada. Não só de um grupo com o outro, mas todos nós. E que você se sinta parte dessa família. E que você persevere nessa comunhão. Quero orar com